A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, um bom dia para todos. Espero que todos estejam bem, alegres e firmes na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar esta oportunidade para avisar aos queridos irmãos que, em virtude da propagação do coronavírus em Berlim, não podemos ainda realizar os nossos cultos, porque o governo prorrogou a data da quarentena até o dia 3 de maio. Sendo assim, só poderemos estar com a igreja aberta para receber os queridos irmãos a partir do dia 10 de maio. Nesta oportunidade, queremos mais uma vez juntos meditarmos na Santa Palavra de Deus. Iremos trazer aqui uma palavra bem simples, até porque nós somos pregadores simples, né? E é na simplicidade que Deus manifesta o seu grande poder. Os irmãos já conhecem, já ouviram bastante sobre esta palavra, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, nesta manhã, aproveitemos a oportunidade para ver o que Deus tem para nós. Leiamos João capítulo 14, versículo 6. A palavra de Deus nos diz assim, em João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz essas palavras no momento em que ele dava suas últimas instruções aos seus discípulos e lhes explicava o motivo da sua partida, né? E este versículo 6 completa o versículo 1 desse capítulo 14. Porque no versículo 1 Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, quer dizer, se não tivesse, eu gosto sempre de frisar isso, eu teria dito: vou preparar o lugar. Mas ele diz: credes em Deus, credes também em mim. E essa palavra também me chamou muito a atenção. E isso dá margem para a gente fazer questionamentos. Mas por que crer também? Principalmente aquele que não conhece Jesus. Mas por que crer também nele, se Deus é um só, se Deus basta? Mas ele responde nesse versículo 6, porque eu sou o caminho. É um artigo definido, é o único caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, este versículo, Jesus está nos dando um gabarito, né? Ou seja, está nos fornecendo 3 etapas para que nós possamos chegar à presença de Deus, ou seja, obtermos a nossa salvação. E este gabarito serve, irmãos, tanto para crente como para não crentes. Amém? Vamos comentar a respeito dessa primeira etapa, desse gabarito que é o caminho. Sabemos que caminho significa estrada, direção, via ou um meio que nos conduz a um determinado destino. Mas no caso deste versículo aqui, caminho significa mediação. Jesus está dizendo que com estas palavras, eu sou o caminho, está dizendo, eu sou o mediador. Mais uma vez, um artigo definido. Ele é o e não um, ou algum, né? Ou também um, não. Ele é o caminho. E isso nos confirma o apóstolo São Paulo. Os irmãos podem ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pedro também nos dá esta informação em Atos 4, versículo 12. Desculpa, irmãos. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, é isso que Jesus quis dizer quando ele disse: eu sou o caminho.
Certa vez, ele se vira para os discípulos e diz: sem mim, nada podeis fazer. Ele é o único meio, o único caminho. Mas, para entrar neste caminho, é preciso que nós creiamos. É preciso que aquele que ainda não creu, passe a crer. Isto nós vemos em Atos 16, 31, onde está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Quem conhece João 3, 16 e 18? 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 18 diz: quem crê nele, no Filho, em Jesus, o único caminho, não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Mas, lendo esta palavra, temos uma impressão de que Deus está sendo muito rígido, né? Nós que somos crentes não, porque nós entendemos que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é maravilhoso, misericordioso, mas entendemos que também Deus é justiça, né? Não é aquela justiça somente para que, no sentido de castigar, não. Ele castigará sim os ímpios naquele dia e todos aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida. Mas justiça no sentido de que Deus nos aponta, por exemplo, uma questão, uma condição, mas nos dá também a solução. E está no coração de Deus o desejo de salvar, o desejo de curar, o desejo de libertar, o desejo de que todos entrem por este caminho que é Jesus Cristo e cheguem até a presença dele realmente. Oh, glória! Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 2, onde nós já estamos, leiamos o versículo 4. Vamos ler o 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, ou seja, Deus quer, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, está no coração de Deus, é desejo de Deus. É como ele faz, ele pergunta no livro de Ezequiel, parece: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Não desejaria antes que o ímpio se converta e que seja salvo? Mas para que a pessoa possa crer, para que o incrédulo possa crer, ou para que nós possamos reforçar a nossa fé, é preciso que nós creiamos e que nós possamos dar ouvido, né, à pregação do Evangelho. Paulo fala em Romanos 10, versículos 13, versículos 14 e versículo 17. Vamos lá? É bom sempre ler, né, irmão? Romanos 10, versículos 13, 14 e o 17. O versículo 13 nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vamos pular para o 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então, o não crente precisa ouvir a palavra de Deus, principalmente mensagens que falam da cruz, da morte de Jesus, que falam o porquê Jesus morreu na cruz, porque muita gente não sabe, muitos carregam até um crucifixo, um boneco pendurado numa cruz, mas não sabe por que é que Jesus subiu à cruz. Então, deve-se pregar a mensagem da cruz, como diz um hino da harpa cristã: o tema do bom pregador é o Calvário, né? Aí depois que a pessoa ouve, crê e se reconhece pecador, aí sim ele vai poder se decidir a aceitar a Jesus e entrar neste caminho. E para nós crentes, João 8,
47, somente a parte A do versículo. Você devia ter umas 10 Bíblias aqui, irmãos, cada um aberta em uma referência. Jesus diz assim, ó, nós acabamos de dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? E nós que somos crentes, que nos fazemos chamar pelo nome do Senhor, temos uma responsabilidade muito grande com esta palavra, que está sendo muito negligenciada em muitos cultos. Muitos cultos hoje têm 1 hora de louvor e 10 minutos de palavra. Amém? 1 hora de louvor, 40 minutos de testemunho, de bênção, de maravilha, de pulação, de balabalá. Amém. Eu não estou questionando isso, mas eu estou dizendo a primazia que a palavra de Deus tem que ter nos nossos cultos. Amém? João 8, 47, somente a parte A do versículo diz assim, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Isso é para nós, que nós sempre dizemos, eu sou de Deus. Tem até um hino que fala, eu sou de Cristo, aleluia, nós somos de Deus. Mas se somos de Deus, devemos escutar, devemos dar ouvidos à palavra de Deus. Escutar não só no sentido de ouvir como um barulho qualquer. Escutar no sentido de darmos crédito, de levarmos a sério e darmos o devido valor que a palavra de Deus deve ter em nossos cultos e em nossas reuniões e em nossas adorações. Adoração. Em se falar de adoração, quero mexer com os músicos. Eu também sou músico, na minha juventude eu fiz muito isso também, entendeu? Então eu não posso atirar pedra no telhado dos outros, que o meu é de vidro. Mas como pastor eu tenho a função de orientar. Na hora do louvor, na hora da adoração, os músicos estão todos lá tocando, cantando, dando glória, pulando, falando língua estranha. Mas na hora da mensagem é uma vontade de ir no banheiro, irmãos. É uma vontade de ir lá fora dar uma olhadinha no WhatsApp. Oh Deus, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Se você acabou de cantar, eu te amo mais do que tudo, não tenho outro bem além de ti. Para ouvir também a palavra de Deus, porque Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E Jesus conhece muito bem o que está nos nossos corações. Amém? E como prova de que Jesus nos conhece, vamos ler João capítulo 2, versículo 23 a 25. Diz assim, e estando ele, Jesus, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então não adianta eu dizer que eu amo, que ele é o meu tudo, se eu não dou valor à sua palavra e se a minha fé não é sincera. Ou seja, eu estou com um pé no caminho e um outro pé querendo ir lá para fora, sair do caminho. É muito jugo, é muito peso. Não, gente, servir a Deus não é jugo. Amém? Ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Porque a tua fé tem que ser baseada onde? Nas Escrituras. Quem é de Deus tem que escutar a palavra de Deus, porque a confirmação da fé dele é a própria Escritura. Vamos ler João ainda. João está nos dando muitos ensinamentos hoje, hein? João 7, do versículo 37 ao 39. Oh, glória a Jesus! E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. É verdade que neste contexto, o versículo seguinte diz que isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
O contexto aqui está se referindo ao Espírito Santo. Mas vamos pegar bem esta palavra que ele falou. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Tem duas interpretações. Como as Escrituras diz, que quem crê em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. Ou quem crê em mim, de acordo com as Escrituras. E é essa a interpretação, é com esta ótica que eu vejo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Quem crê em Jesus tem que crer em conformidade com a sua palavra. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo fala uma coisa muito interessante aqui. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito. Ele disse isso porque alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? Os irmãos conhecem a passagem. E Paulo agora diz, não devemos ir além do que está escrito. Então é mais uma responsabilidade para quem está no caminho. Ouvir a palavra, ter paciência de ouvir a palavra, dar ouvidos à palavra e não acrescentar a palavra, além de crer como as Escrituras nos diz. É desse modo que nós devemos crer para que realmente estejamos trilhando o caminho que vai nos conduzir à vida. E por que de tudo isso? A palavra de Deus, irmãos, é ela quem nos julgará e julgará os incrédulos no último dia. João 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, essa passagem é para crente e não crente, disse eu no início. João 14, 6. O incrédulo ouve, não vou dar crédito, vou aceitar, não sei, é balela, é blá 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 de crente. Jesus não vai julgar ele. Essa mesma palavra que ele ouviu, vai julgar ele naquele dia. E nós também, naquele dia, seremos julgados pelo fato de não darmos ouvido à palavra. Quem é de Deus escuta, nós muitas das vezes não queremos escutar. Amém? E quando escutamos, queremos ouvir aquilo que nos interessa e não o que Deus quer falar. É muito sério isso. É muito sério isso. Então, esta palavra é quem há de nos julgar. E sabe qual vai ser o juízo? Jesus vai tomar vingança. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Passeando um pouco pela Bíblia hoje, né? E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo do céu, ou seja, quando ele vier com os anjos do seu poder. Olha como que ele vai vir. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem pode deixar de obedecer o Evangelho somos nós, os crentes. Mas Deus vai tomar vingança dos que não conhecem, coitado, ele não conhece, mas ouviu. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, estou lembrando aqui agora, que Paulo fala assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso ele deu prova a todos, ressuscitando dos mortos. Jesus Cristo. A palavra de Deus é quem nos deve julgar. A palavra de Deus é quem nos dá
as orientações para nós seguirmos corretamente o caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim, disse Jesus. Passemos para a segunda etapa. Nós teríamos ainda muita coisa para falar sobre o caminho, mas não podemos fazer um vídeo muito longo, né? Um pouco cansativo para os irmãos também. A segunda etapa é a verdade. E eu quero perguntar primeiro para os cristãos, para os crentes, para os servos de Deus, o que é a verdade? Nós observamos, irmãos, que o mundo está cheio de enganos, mentiras, incertezas, falsidades. Muitas mentiras no mundo. E isto até mesmo entre aqueles que se dizem cristãos. Nós vemos em Colossenses Paulo repreendendo os irmãos acerca do mentir, né? Ele fala que é para não mentirmos uns aos outros. Amém? Mas eu volto a perguntar, o que é a verdade? O mundo mente, infelizmente, alguns irmãos, temos que falar a verdade, estão mentindo. Nós mesmos, às vezes, mentimos, né? E sempre que pecamos, devemos confessar o nosso pecado a Deus. Às vezes é uma mentirinha pequenininha, irmão, mas se a gente deixar, é como uma teia de aranha. Um pastor em Volta Redonda, eu vou citar o nome dele, ele ficou muito na minha memória, foi um grande homem de Deus que nos ensinou muito, e eu guardo até hoje os ensinamentos desse pastor Nicodemos José Loureiro. Ele dizia uma coisa interessante: podemos amarrar um boi com uma telha de aranha. Você dá uma volta o boi, pá, arrebenta. 2 voltas o boi, pá, 3 voltas arrebenta. Dá 500 milhões de voltas, o boi está preso. E assim é o pecado, por menor que seja. Amém? Pecado para Deus é pecado. Engano é engano, mentira é mentira. Não existe mentirinha e nem, eu vou dizer, uma meia mentira. Não existe isso. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E eu volto a perguntar, o que é a verdade? João, capítulo 17, versículo 17. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Entendeu por que nós demos tanta ênfase para a palavra de Deus na primeira etapa ou no primeiro tópico, que foi o caminho? É a palavra de Deus quem nos santifica. É ela quem vai nos ensinar a não mentir, a não enganar, a ter uma vida reta, uma vida correta. A palavra de Deus, além de ser uma regra de fé e conduta para o cristão, ela está relacionada a todas as áreas da vida do crente. Por exemplo, a palavra de Deus está relacionada na área da comunhão. A comunhão do crente depende da palavra de Deus. Voltemos lá para o nosso irmão João, Evangelho do nosso irmão João, capítulo 15, versículos 10 e o 14 somente. João 15, versículos 10 e 14, a palavra de Deus nos fala a respeito disto. Evangelho de João 15, 10, diz assim, Jesus disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Para termos comunhão com Jesus, é preciso guardarmos a palavra de Deus. Ainda João 14, 15 e o versículo 23. João 14, versículos 15 e 23 diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Ele disse no versículo 6, que ninguém vem ao Pai senão por ele. Mas se nós aguardarmos a sua palavra, é o Pai que vem até nós. Oh, aleluia! Meu Pai o amará, e viremos, eu e o Pai, para ele e faremos nele morada. O que é isso, irmãos? É comunhão. A palavra de Deus está presente nas respostas das orações. A palavra de Deus é a verdade. A tua palavra é a verdade, disse Jesus. Quer resposta para a tua oração? Guarda a palavra de Deus. Ainda em João 15, onde estamos, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus também, irmão, está relacionada ao seu crescimento espiritual. Quer crescer espiritualmente? Não existe outro meio senão através da leitura, do estudo, da observação e do escutar a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos lá. Diz assim Paulo a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. E o que é isso, senão o teu crescimento espiritual? A palavra de Deus está presente na orientação e proteção. A sua orientação e a sua proteção é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Os teus pés te conduz pelo caminho por onde você caminha. A palavra de Deus é lâmpada, então ela vai iluminar o teu caminho, vai iluminar a estrada por onde você está passando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E luz para o meu caminho. Quer dizer, tudo vai ficar visível, tudo vai ficar claro diante de ti. Você vai ter condição de enxergar os perigos, os espinhos da estrada onde você caminha, porque a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Então, ela te orienta, te dá a direção a seguir, o caminho que te leva a Deus, que é Jesus Cristo. Amém? E luz para os teus caminhos. A palavra de Deus está relacionada ao seu estado emocional. Você precisa da palavra de Deus para controlar o seu estado emocional. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é apta para discernir o que você pensa e o que o teu coração deseja. E isto está ligado ao teu estado de ânimo. O que você está pensando nesta hora? O que você deseja nesta hora? Como está o teu coração nesta hora? O meu está muito alegre, muito feliz por estar aqui juntamente com você, meditando nesta santa e gloriosa palavra. Meu irmão, e para lhe dar conhecimento da verdade que o libertará. É a palavra de Deus que vai te fazer conhecer a verdade, não vai fazer com que você seja enganado, levado em roda por qualquer vento de doutrina. É a palavra de Deus. João 8,32 é muito conhecido, ultimamente é muito citado no Brasil. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória! Normalmente, se usa esse versículo para pregar nos ar livres, nos cultos ao ar livre, nas evangelizações, né? Usamos este versículo para alertar e para falar o não crente. Mas está fora do contexto bíblico.
Não é que seja errado você usar, aplicar esta palavra para fazer o não crente conhecer Jesus para ser liberto. Mas vamos ler o versículo 30 e o versículo 31. João 8:30. Nós falamos o João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vamos ler o versículo 30 para a gente ter uma noção do que é isto. Dizendo ele estas coisas, versículo 30, muitos creram nele. O povo ouviu o que Jesus falou e creu. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. ênfase para o versículo 31. Se permanecer na minha palavra, verdadeiramente será meu discípulo. Depois que você permanecer na palavra, se tornar discípulo, é que a verdade vai te libertar. É isso que ele está dizendo aqui. Porque ele disse aos judeus que criam nele. Então ele está dizendo isso para você, para o servo de Deus, nesta hora. É a palavra quem te dá o conhecimento da verdade para te libertar. Amém? É a palavra de Deus que nos faz aptos para a salvação, irmãos. É a palavra de Deus, por isso que ela te liberta. No céu só vai entrar quem for liberto, irmão. Lá não vai entrar quem não é liberto. Só vai entrar os salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Jesus nos conhece. Amém? Leiamos 2 Timóteo 3, 14 e 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É a palavra quem vai te fazer apto para a salvação. Amém? É o que Timóteo nos diz aqui. Mas, voltando ao versículo 8, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que Jesus falou isso para os crentes, isto é para nós, porque os não crentes, não vamos usar o termo incrédulo, os não crentes, aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus, primeiramente precisam ouvir a mensagem da cruz. A verdade vai te libertar, ou seja, você vai ser doutrinado. E a doutrina é para o crente já batizado, que serve ao Senhor Jesus Cristo. O não crente precisa ouvir a mensagem da cruz, precisa crer no Senhor Jesus, o aceitar como Salvador e ser batizado, como diz Marcos 16, 15 e 16. Vamos ler, todos nós sabemos de cor, mas é bom ler para não citarmos versículos de forma errada, como acontece muitas das vezes eu mesmo cometo este erro, e nós devemos ter respeito com a palavra de Deus. Não ir além do que está escrito. Também envolve isso. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, eles precisam crer e serem batizados. Aí, crendo, e antes de ser batizado, eles vão passar por um processo de discipulado. Eles vão ser ensinados como novos convertidos, vão ser discipulados, vão se batizar e vão continuar a ser ensinados. Aí que entra a verdade vos libertará, porque aí ele vai pegar um alimento mais sólido. Amém? Ele vai ser doutrinado acerca de como ele deve se comportar. Amém? Para continuar seguindo o caminho, mas dentro da verdade. Amém?
E isto que nós dissemos aqui está em Mateus 28, 19 e 20. Todos nós conhecemos. Volta um pouquinho atrás aí, Mateus 28, 19 e 20. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Está completamente de acordo com Marcos 16, 15 e 16. 28, 19 e 20 diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, prega o Evangelho, a pessoa crê. E antes de ser batizado, ele vai ser ensinado. Aqui diz, ensinai, batizando. Então, ensina, depois que ensinar, que discipular, batiza. E depois de batizado, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Pregar, a pessoa se converte, é discipulada, batizada e continua a ser ensinada. E é aí que vai passar a conhecer muitas verdades que ele não conhecia. Porque para o não crente, a gente não pode dar uma colher de feijoada para ele. Tem que dar um mingauzinho, uma papinha de milho, né? Um leitinho, como disse Paulo, para depois ele pegar o gosto e se desenvolver, e aí ele vai passar a comer coisa mais pesada. Aí a responsabilidade já vai aumentar na vida desse crente. Então, depois que eles crerem, forem batizados. Isso é complemento de João 8 e 32. Não vamos esticar mais este assunto, porque poderíamos falar mais sobre a vida, a verdade, mas queremos já encerrar falando da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta vida que ele fala não é a vida terrena, é a vida eterna, porque ele conclui dizendo que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui ele fala da vida eterna, porque a vida terrena, a vida no sentido secular, significa existência, significa vigor, significa estímulo, motivação, etc, etc. Quando nós vemos uma pessoa saudável, fulano é cheio de vida. Vemos uma árvore bonita, viçosa, é cheia de vida. Mas a vida que Jesus se refere aqui é a vida eterna, pois está relacionado, mais uma vez digo, com o fato de estarmos com Deus. Portanto, este versículo se aplica tanto à vida física como à vida espiritual, em termos de sermos abençoados. Amém? De recebermos a vida como vigor, a vida como vitória, a vida como saúde, a vida como prosperidade, não como se prega por aí, mas tudo que você fizer, colocar a tua mão onde pisar a planta do teu pé, tudo será santo e prosperará para a glória de Deus. Nas bênçãos materiais terrenas, podemos ler Marcos 10, 28 e 30. Estamos já encerrando, tá, irmão? Marcos 10, 28 e 30. Esse tópico, vamos encurtar, fazer ele bem pequeno, porque o vídeo já está um pouco longo. Marcos 10, 28 e 30 diz assim. 28 a 30, desculpa. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus disse. Respondendo Jesus disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos. Isso constituía a riqueza deles, porque no campo eles criavam as ovelhas, plantavam, então era o meio de sustentação. Por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Ou seja, bênçãos oriundas de recebermos a vida, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Efésios 3, 20 e 21, para encerrarmos o plano físico. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Entrando pelo caminho que é Jesus, nós recebemos a vida, ou seja, nós nos chegamos
a Deus. Jesus disse que Deus se chega àquele que tem os seus mandamentos. Amém? Aquele que ama a sua palavra. E ele recebe bênçãos espirituais. Muitas outras passagens nós poderíamos citar, como o salmista, né? Deus não nega bem algum àqueles que o temem. Né? Jesus disse que se pedires alguma coisa em meu nome, no nome dele, ele fará. Mas tudo em consequência da nossa obediência, em trilhar corretamente o seu caminho, seguir a sua verdade, e nós receberemos esta vida. Já nesta vida terrena, no plano físico, e no vindouro, a vida eterna. Vamos falar somente uma referência de bênçãos espirituais para encerrarmos, porque esse áudio ficou um pouco longo e eu não quero cansar os nossos irmãos. Né? Leamos João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu concluo dizendo que para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos materiais, Jesus disse que receberemos 100 vezes mais ainda nesta vida, e na vida eterna, e no século vindouro a vida eterna. Tudo depende de nós trilharmos o caminho que é Jesus. Muitos caminhos dão à venda, mas para Deus, para o céu, para a salvação, é só Jesus. Nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Paulo diz que ele é o único mediador, nós já dizemos aqui. E nós precisamos fazer, trilhar esse caminho, seguir, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Nós possamos obedecer a sua verdade, que é a sua palavra. Sem essas duas primeiras etapas, não receberemos a terceira. E se não receberemos a terceira, que é a vida eterna, nós estaremos com Deus. 1 João 3, 2, vamos falar de cor. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Versículo 3, 1 João, capítulo 3, diz: quem nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre, que nós possamos peregrinar neste mundo, irmãos, em direção ao céu. Encerro dizendo o desejo de Jesus. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tenham um ótimo domingo. Paz do Senhor a todos.